Capítulo 19. A Manston House estava silenciosa quando George voltou mais tarde naquela noite. O salão encontrava-se iluminado por 2 candelabros, mas o restante dos cômodos parecia já estar com as luzes apagadas. Franziu a testa. Não era tão tarde. Com certeza devia haver alguém por ali. Ah, Temperley, disse George quando o mordomo se aproximou para pegar seu chapéu e o casaco. Minha mãe saiu? Lady Manston pediu que servissem o jantar dela no quarto em uma bandeja, milord. E a senhorita Bridgerton? Creio que fez o mesmo. Ah, George não deveria ter ficado desapontado. Afinal, ele passara a maior parte dos últimos dias evitando as 2 damas mencionadas. Agora, elas pareciam ter feito o trabalho por ele. Devo mandar seu jantar para o quarto também, milord? George pensou por um momento, depois respondeu. Por que não? Parecia que não teria mesmo companhia aquela noite. E não comera muito do repasto de Lord Arbuthnot, provavelmente por culpa do peixe defumado. O cheiro deixara-me enjoado a refeição inteira. O senhor vai tomar um conhaque na sala de estar primeiro? Indagou Temperley. Não, vou subir direto, eu acho. Foi um dia longo. Temperley fez um aceno típico de mordomos. Para todos nós, milord. George o observou com uma expressão irônica. Minha mãe está exigindo muito de você, Temperley? De jeito nenhum, respondeu o mordomo, um discreto indício de sorriso rompendo a aparência austera. Me refiro às damas. Se me permite a ousadia de fazer um comentário, milord, elas pareciam bastante cansadas quando voltaram esta tarde. A senhorita Bridgerton, principalmente. Receio que minha mãe esteja exigindo demais dela, disse George com um meio sorriso. Creio que sim, milord. Lady Manston nunca fica tão feliz como quando tem uma jovem para casar. George ficou paralisado, então disfarçou seu lapso, dedicando uma atenção desmedida à retirada das luvas, o que me parece um tanto quanto ambicioso, já que a senhorita Bridgerton não pretende permanecer na cidade durante a temporada. Temperley pigarreou. Recebemos um grande número de pacotes, o que foi sua maneira de dizer que todos os itens necessários para uma jovem dama transitar com sucesso pelo mercado matrimonial de Londres já fora comprado e entregue. Tenho certeza de que a senhorita Bridgerton terá muito êxito, opinou George tranquilamente. Ela é uma jovem cheia de vida, concordou Temperley. George abriu um sorriso discreto ao se despedir. Era difícil imaginar como Temperley chegara à conclusão de que Billy era cheia de vida. Nas poucas vezes em que George cruzara seu caminho na Manston House, ela estava estranhamente desanimada. Ele ficou pensando que deveria ter se esforçado mais, levado Billy para tomar um sorvete ou algo assim, mas andara muito ocupado tentando conseguir informações no departamento de guerra. Era incrivelmente bom fazer alguma coisa para variar, mesmo que os resultados fossem decepcionantes. Ele deu um passo em direção às escadas, depois parou e se virou. Temperley não havia se mexido. Sempre pensei que minha mãe esperava ver a senhorita Bridgerton e Edward juntos, disse George, de forma casual. Ela não achou apropriado confidenciar nada a mim, comentou Temperley. Não, claro que não, disse George. Então balançou ligeiramente a cabeça. A que ponto chegara, usando o mordomo para saber das fofocas. Boa noite, Temperley. Ele chegou à escada e pisou no primeiro degrau quando o mordomo falou. Elas falam dele. George se virou. Temperley limpou a garganta. Não acho que seja uma quebra de confiança contar ao senhor que elas falam dele no café da manhã, continuou Temperley. Não, disse George, de modo algum. Após alguns instantes de silêncio, Temperley prosseguiu. O Sr. Edward está em nossos corações. Todos nós sentimos falta dele. Era verdade, mas o fato de George estar sentindo mais falta de Edward agora que o irmão havia desaparecido do que quando só estava a um oceano de distância dizia o que a seu respeito? Ele subiu as escadas devagar. Manston House era muito menor do que Craig. Com todos os 8 quartos reunidos em um andar, Billy tinha sido acomodada no segundo melhor quarto de hóspedes, o que George achava ridículo, mas sua mãe sempre insistia em manter o melhor livre. Nunca se sabe quem pode nos visitar sem aviso, ela sempre dizia. Talvez o rei apareça. Sempre recrutava ele. Isso geralmente lhe rendia uma cara feia e um sorriso. Sua mãe tinha senso de humor, mesmo que o melhor quarto tivesse ficado vazio nos últimos 20 anos. Ele parou no meio do corredor. Não exatamente em frente à porta de Billy, mas mais perto de lá do que qualquer outro quarto. Dava para ver a suave luz de vela sob a porta. George se perguntou o que ela estaria fazendo lá dentro. Era cedo demais para ir dormir. Ele sentia a falta dela. Ocorreu-lhe de maneira surpreendente. Sentia a falta de Billy. Estava ali,
na mesma casa, dormindo a apenas 3 portas de distância, e sentia a falta dela. E era culpa dele mesmo. Sabia que a estava evitando, mas o que devia fazer? Beijara Billy até que quase o limite da razão. E agora esperava-se que conversassem de forma educada à mesa do café da manhã, em frente à mãe dele. George nunca seria tão sofisticado assim. Ele deveria se casar com ela, e achava que gostaria. Por mais louco que isso pudesse ter parecido um mês antes, começara a gostar da ideia quando ainda estava em Craig. Billy dissera: "Você não precisa se casar comigo." E tudo em que conseguia pensar era: "Mas eu poderia." Ele só tivera um instante com a ideia. Não tivera tempo para pensar ou analisar, apenas para sentir. E parecera ótimo, caloroso, como a primavera. Mas então sua mãe chegara e começara a falar sobre como Billy e Edward ficavam lindos juntos, e que par perfeito formavam, e sabe-se lá mais o que. Mas foram todos comentários enjoativamente melosos, e de acordo com Temperley, caíram muito bem no café da manhã, com torradas e geleia de laranja. Torradas e geleia, balançou a cabeça. Ele era um idiota, e se apaixonara por Billy Bridgeton. Ali estava, claro como o dia. Ele quase riu. Teria rido, se a piada não fosse ele. Se tivesse se apaixonado por outra pessoa, alguém novo, cuja presença não preenchesse todas as suas lembranças, teria ficado tão claro para ele. Billy causava reviravolta das emoções, pois até então George a considerava apenas uma pedra em seu sapato. Ele não podia deixar de ver aquele amor cintilando em sua mente como uma promessa reluzente. Será que Billy estava apaixonado por Edward? Talvez. Sua mãe parecia acreditar que sim. Ela não dissera isso, é claro, mas Lady Manston tinha um talento incrível para garantir que suas opiniões fossem conhecidas com precisão, sem ter que declará-las explicitamente. Ainda assim, fora o suficiente para deixá-lo com um ciúme insano, apaixonado por Billy. Era a coisa mais louca. Então soltou uma longa respiração contida e começou a andar novamente em direção ao seu quarto. Para isso, tinha que passar pela porta dela, por aquela tentadora luz bruxuleante. Diminuiu o passo, porque simplesmente não conseguiu evitar, e então a porta se abriu. "George?" Billy colocou o rosto para fora. Ainda usava suas roupas do dia, mas seu cabelo caía por cima do ombro em uma longa e espessa trança. "Pensei ter ouvido alguém", explicou ela. Ele conseguiu abrir um breve sorriso enquanto se curvava. "Como vê?" "Eu estava jantando", disse ela, acenando para o quarto. Sua mãe estava cansada. Ela sorriu timidamente. Eu estava cansada. Não sou muito boa em fazer compras. Não fazia ideia do que isso envolveria ficar tanto tempo parada. Ficar parado é sempre mais cansativo do que caminhar. Sim, disse ela de forma animada. Eu sempre digo isso. George começou a falar, mas então uma lembrança surgiu em sua mente. Lembrou-se de que quando a carregara, depois daquele desastre com o gato no telhado, ele tentava descrever aquela estranha sensação de quando a perna fica fraca e cede sem motivo. Billy entendera perfeitamente. A ironia era que sua perna não ficara fraca. Ele inventara aquilo para encobrir alguma coisa, e nem lembrava o que. Mas se lembrava do momento. Lembrava que ela havia entendido. Mais que tudo, lembrava-se de como ela olhara para ele com um sorriso que dizia que estava feliz por ser compreendida. Olhou para ela. Billy o observava com uma expressão de ligeira expectativa. Era a vez dele de falar, lembrou. E, como não poderia dizer o que estava pensando, optou pelo óbvio. Ainda está vestida. Ela olhou rápido para o vestido. Era o que ela estava usando quando ele a beijara. Flores. Combinavam com ela. Ela sempre deveria usar flores. Pensei em descer depois de terminar de comer, disse ela. Talvez encontrar algo na biblioteca para ler. Ele assentiu. Minha mãe sempre diz que, quando a pessoa já está de roupão, não vai mais sair do quarto. Ele sorriu. É mesmo? Ela diz muitas coisas, na verdade. George ficou parado como uma estátua, sabendo que deveria lhe dar boa noite, mas de alguma forma sentia-se incapaz de dizer as palavras. O momento era tão íntimo, tão perfeitamente iluminado pela luz das velas, tão adorável. Já fez sua refeição? Perguntou ela. Sim, bem, não. Ele pensou no peixe defumado. Não exatamente. Ela ergueu as sobrancelhas. Isso soou intrigante. Na verdade, pedi para levarem uma bandeja para o meu quarto. Sempre detestei jantar sozinho lá embaixo. Eu também, concordou ela. Então parou por um instante e depois continuou. É torta de presunto. Muito boa. Excelente. George pigarreou. Bem, é melhor eu ir para o meu quarto. Boa noite, Billy. Ele virou. Não queria ter se virado. George, espere. Ele odiava estar prendendo a respiração. George, isso é loucura. Ele voltou.
Billy ainda estava parada à entrada do quarto, uma das mãos suavemente pousada no batente da porta. Seu rosto era muito expressivo. Sempre foi assim? Sim, pensou George. Ela nunca fora uma pessoa a esconder seus sentimentos sob uma máscara de indiferença. Era uma das coisas que ele achava irritante quando eram mais jovens. Ela simplesmente se recusava a ser ignorada, mas isso era em outra época. E agora? Era completamente diferente. Loucura, repetiu ele. Ele não sabia bem o que ela queria dizer. Não queria fazer suposições. Os lábios de Billy tremeram em um sorriso hesitante. Com certeza podemos ser amigos. Amigos? Quero dizer, eu sei que eu beijei você, completou ele. Ela engasgou. Em seguida disse, quase sussurrando. Eu não ia falar isso assim tão claramente. Pelo amor de Deus, George, sua mãe ainda está acordada. E, enquanto ela olhava freneticamente para o corredor, George deixou de lado uma vida inteira de comportamento cavalheiresco e entrou no quarto dela. George! Aparentemente é possível sussurrar e gritar ao mesmo tempo, ponderou ele. Você não pode entrar aqui, disse ela. Ele sorriu enquanto ela fechava a porta. Achei que você não queria ter esse tipo de conversa no corredor. O olhar que ela lançou para ele foi tomado de sarcasmo em sua forma mais pura. Creio que há 2 salas de estar em uma biblioteca lá embaixo. E veja o que aconteceu na última vez em que estivemos juntos em uma sala de estar. Não é mesmo? Ela corou imediatamente, mas Billy era uma guerreira e, após um instante em que parecia estar rangendo os dentes e dizendo a si mesmo para se acalmar, perguntou: Descobriu alguma coisa sobre Edward? Na mesma hora, a alegria de George desvaneceu. Nada substancial. Mas alguma coisa? Insistiu ela, esperançosa. Ele não queria falar sobre Edward, por vários motivos, mas Billy merecia uma resposta. Então ele disse: Apenas as suposições de um general aposentado. Eu sinto muito. Isso deve ser terrivelmente frustrante. Gostaria que houvesse algo que pudesse fazer para ajudar. Ela se encostou na beirada da cama e olhou para ele com ar sério. É tão difícil não fazer nada. Eu odeio isso. Ele fechou os olhos, soltou o ar pelo nariz. Mais uma vez, eles pensavam de forma parecida. Às vezes acho que eu deveria ter nascido homem. Não. A reação dele foi imediata e enfática. Ela deixou escapar uma risada. É muito gentil da sua parte. Suponho que tenha de dizer isso depois de... Bem, você sabe. Ele sabia, mas não o suficiente. Eu adoraria ter Abriel para mim, disse ela melancolicamente. Conheço bem cada esquina daqui, sei identificar todas as culturas em todos os campos e todos os nomes de todos os reinatários, e o dia em que metade deles faz aniversário também. Ele olhou para ela maravilhado. Billy era muito mais do que ele jamais se permitiria ver. Eu teria sido um excelente visconde Bridgeton. Seu irmão vai aprender, disse George de forma gentil. Ele sentou-se na cadeira junto à mesa. Ela não estava sentada, mas também não estava exatamente de pé. E como estava sozinho com ela atrás de uma porta fechada, George concluiu que isso não seria uma violação crítica de decoro. Ah, sei que vai, concordou Billy. Edmundo é muito inteligente. Na verdade, quando não está sendo irritante. Ele tem 15 anos. Impossível não ser irritante. Ela o encarou. Se bem me lembro, você já era um deus entre os homens quando tinha a idade dele. George ergueu a sobrancelha em uma expressão insolente. Havia muitas respostas divertidas para aquela afirmação, mas ele decidiu deixar passar e simplesmente desfrutar da gentil camaradagem do momento. Como você aguenta? Perguntou ela. Aguenta o quê? Isso! Ela ergueu as mãos em um gesto de derrota. A impotência. George sentou-se um pouco mais ereto, piscando para encará-la. Você sente isso, não é? Perguntou Billy. Não sei bem se entendi o que quer dizer, murmurou ele, mas tinha a sensação de que sim. Sei que gostaria de ter entrado para as Forças Armadas. Vejo isso em seu rosto toda vez que seus irmãos falam a respeito. Ele era assim tão óbvio. Não. Ele era assim tão óbvio. Esperava que não, mas ao mesmo tempo. George, ele olhou. É o que você ficou tão quieto, disse ela. Só estava pensando. Billy sorriu com indulgência, permitindo-lhe pensar em voz alta. Eu não gostaria de ter entrado para as Forças Armadas. Ela recuou, a surpresa evidente da maneira como retraiu o queixo. Meu lugar é aqui, continuou ele. Os olhos dela se iluminaram com algo que parecia ser orgulho. Você fala como se tivesse acabado de perceber isso. Não, ponderou ele. Eu sempre soube disso. Mas não tinha aceitado? Sugeriu ela. Ele riu ironicamente. Não, eu definitivamente tinha aceitado. Acho que só não tinha me permitido. Ele olhou bem dentro dos lindos olhos castanhos dela e parou por um instante enquanto calculava o que queria dizer. Não tinha me permitido gostar. E agora sim? George assentiu com um gesto rápido e firme. Sim,
Se eu não... Ele parou e se corrigiu. Se nós não cuidarmos da terra e do povo, pelo que Edward e Andrew estão lutando. Se eles vão arriscar a vida pelo rei e pela pátria, disse ela suavemente, devemos garantir a existência de um bom rei e de uma boa pátria. Seus olhos se encontraram e Billy sorriu, um sorriso discreto, e eles não falaram nada, porque não precisavam, até que finalmente ela disse: Logo vão subir com a sua comida. Ele arqueou uma sobrancelha. Está tentando se livrar de mim? Estou tentando proteger a minha reputação, retrucou ela. E a sua? Se bem lembra, eu a pedi em casamento. Não, não pediu, zombou ela. Na verdade, disse algo como: É claro que vou me casar com você. Falou Billy em uma notável imitação de uma velhinha destemperada, o que não é a mesma coisa. Ele olhou para ela, pensativo. Posso ficar de joelhos. Pare de me provocar, George. É muito indelicado da sua parte. A voz dela vacilou e ele sentiu um aperto no peito. Os lábios dele se entreabriram, mas ela se afastou da beirada da cama e caminhou até a janela, cruzando os braços enquanto observava a noite lá fora. Não é algo com que se brinque, disse Billy, mas suas palavras soaram estranhas, quase como se estivessem vindo de algum lugar no fundo de sua garganta. Ele se levantou de um salto. Billy, me desculpa, espero que você saiba que eu nunca... Acho melhor você ir. Ele ficou em silêncio. Acho melhor você ir, repetiu ela de forma mais decidida desta vez. Chegarão com seu jantar a qualquer momento. Era uma rejeição. Clara e sensata, uma gentileza, na verdade, estava impedindo de fazer papel de bobo. Se ela quisesse que ele a pedisse em casamento, não teria mordido a isca que ele estendera de forma tão casual? Como preferir, disse ele, curvando-se educadamente, mesmo que ela não estivesse de frente para ele. George a viu assentir e então saiu do quarto. Ah, santo Deus, o que ela fizera? Ele poderia tê-la pedido em casamento, bem ali, naquele momento, George. E ela o detivera. Por quê? Maldição. Ela não sabia por quê. Não passar o dia inteiro atordoada, se perguntando por que ele a estava evitando e como poderia levá-lo a beijá-la novamente? O casamento não garantiria futuros beijos? Não era precisamente o que ela precisava para alcançar seus objetivos? Objetivos que, de certo, não condiziam com uma dama? Mas ele estava ali, sentado, esparramado na cadeira de escrivaninha, como se fosse o dono do lugar, o que ela supunha que era, ou melhor, seria um dia. E ela não sabia dizer se ele estava falando sério. Ele estava brincando com ela, divertindo-se um pouco. George nunca fora cruel, não feriria seus sentimentos de propósito, mas se achasse que ela considerava aquilo uma piada, então poderia se sentir à vontade para tratar a questão como tal. Era o que Andrew teria feito. Não que Andrew quisesse beijá-la, ou que ela fosse querer que ele a beijasse, mas se por algum motivo eles estivessem brincando a respeito de casamento, com certeza ele teria dito algo ridículo sobre ficar de joelhos. Mas com George, ela simplesmente não sabia se ele falara sério. E se ela tivesse dito que sim? E se tivesse dito que adoraria que ele se ajoelhasse e jurasse devoção eterna? E então descobrisse que ele estava brincando. Seu rosto ardia só de pensar. Ela não achava que ele brincaria com tal coisa, mas... Por outro lado, era George. Ele era o filho mais velho do Conde Manston, o nobre e honrado Lord Kennedy. Se fosse pedir uma dama em casamento, nunca faria isso de forma impulsiva. Teria o anel e palavras poéticas a dizer, e certamente não deixaria para ela decidir se deveria fazer isso de joelhos, o que significava que ele não poderia ter falado sério, certo? George nunca seria tão inseguro. Ela se jogou na cama, pressionando as mãos contra o peito para tentar acalmar o coração acelerado. Costumava odiar a confiança inabalável de George. Quando eram crianças, ele sempre sabia muito mais do que todos. Era muito irritante. Mesmo que agora ela percebesse que, sendo 5 anos mais velho, ele provavelmente sabia mais mesmo, não havia como se equipararem antes de atingir a idade adulta. E agora... Agora ela adorava a confiança serena dele. Ele nunca era impetuoso, nunca era arrogante. Era apenas George, e ela o amava. Ela o amava e, santo Deus, ela acabara de impedi-lo de pedi-la em casamento. O que ela fizera? E ainda, mais importante, como poderia desfazer isso?